Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bom? Oi, gente. Bom dia, Bruno. Tudo bom, Jonathan? Tranquilo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Olga. Bom dia, Júlia. Tudo bom? Bom dia, tudo Bom bem? dia. Tudo bem, Bom Jota? dia a todos. Vocês me escutam?
Bom dia a todos. Desculpa pela demora, que a gente teve esse probleminhas técnicos, mas vamos embora, né? Dar início. Passo a palavra para o professor Bruno. Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Primeiro, eu queria me desculpar e agradecer aí a disponibilidade de Bruna e de todos aí, porque eu só consegui voo agora de manhã, tô saindo de Recife, estou no aeroporto, inclusive, então é por isso que Bruna vai estar me ajudando. E além de estar como debatedor também, desculpa, como debatedor, na verdade, eu também estou como apresentação dos trabalhos, então eu até pedi para a Bruna e estou pedindo para vocês e avisando para apresentar os meus dois trabalhos, né, os vídeos e a gente debater, porque provavelmente eu não vou ficar até o final da sessão, porque meu voo é de 10 horas, então eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês, eu peço desculpa a todos aí, não é... Eu adorei a sessão e tudo mais, então desde já agradeço. A gente vai dar início para a sessão, a Bruna vai liderar mais do que eu nesse sentido, porque ela está presencial, eu vou ter que sair, certo? Mas se eu não conseguir falar sobre os trabalhos, depois eu mando para vocês, eu teve algumas diferenças, alguns feedbacks dos outros dois trabalhos, vou querer depois mandar, eu sempre faço isso aqui no SEMEAD. Então, bem-vindos à sessão, tá? Está acontecendo na sala E4, certo? A gente tem aqui essa questão de marketing digital, né, de cultura do consumo, e, Bruna, vou passar a palavra para tu coordenar, até porque o aeroporto vai chamar. Perfeito. Deixa eu me apresentar, acabei me apresentando nessa correria, nesse estresse rápido que a gente teve. Eu sou Bruna, sou mestranda no PPGA da UFPB, e vamos lá, vou começar apresentando os dois vídeos do professor Bruno, a gente começou aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Moura, sou professor da Unibre BGN, né? E sou da UFPE, do PROPAD, Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE, e sou membro do coletivo de pesquisadores em estudo de fãs, mídia e entretenimento, os Acafantes, né? Esse trabalho aqui ele foi desenvolvido com meus ex-alunos, ex-orientandos, né? O Cássio Santos e o Everton da Silva, ambos alunos da Unibra, Centro Universitário Brasileiro, aqui em Recife, tá? Especificamente foi do TCC do Cássio, né, mas o Everton acabou atuando aí para finalizar o trabalho, né, na revisão, no auxílio aí na coleta e na validação da análise. O nome do estudo se chama Divulgação Divertida, uma episteme mercadológica dos discursos produzidos por influenciadores digitais através de memes, né? Desculpa o título grande, né? Acabou ficando um pouquinho longo. Bom, vamos lá, certo? Como problemática, né? A gente parte do conceito de influenciadores digitais como um fenômeno, uma temática que vem sendo amplamente investigada por pesquisas recentes de marketing, né? A gente busca associar-se aos estudos que se localizam numa perspectiva culturalista, especificamente na Consumer Culture Theory, certo? Porque estamos interessados em observar as manifestações culturais, a construção de saberes e as práticas de consumo, como elas são assimiladas e ressignificadas, né? Então, a relação entre influenciadores, seus seguidores e suas práticas mercadológicas. Segundo, a gente parte disso, né, a partir da concepção de compartilhamento e engajamento nas redes sociais. Então, os influenciadores, eles precisam e eles pressupõem a existência de seguidores que são capazes de se engajar, ressignificar, propagar, expandir sua atuação nas redes sociais. Especificamente, a gente vem associar esse conceito, né, esses conceitos, a ideia de meme, né, um produto, um conteúdo específico, né, produzido nas redes sociais, que é viral e divertido. Então, ele pressupõe não só a questão de divertir as pessoas, os seguidores, a audiência que está lendo, que está visualizando, mas que ele seja capaz de ser propagado, compartilhado exponencialmente. Nesse sentido, consideramos que o conteúdo dos memes e o posicionamento e o comportamento dos influenciadores são capazes de ressignificar discursos de marketing
obviamente através da atuação dos influenciadores ou da existência dos memes. Logo, a gente tem a seguinte pergunta de pesquisa: como a reprodução de memes ressignifica os discursos das agências mercadológicas assumidas por influenciadores digitais? Então, a gente vai apresentar, né, o conceito de meme como um conteúdo de marketing multimídia. Então, foto, vídeo, né, mas tem que ser rápido, tem que ser fácil de compartilhar, fácil de entender, né, divertido para que peguem as pessoas, que as pessoas consigam se associar a ele, entender ele, se interessar por ele, serem representadas. Né? Logo, é um estímulo à interação e produtividade dos consumidores, visto que os memes são produzidos pelos próprios consumidores, podem ser reproduzidos por outros agentes, mas eles precisam ser assimilados pelos consumidores e propagados. Né? Nesse sentido, eles são capazes de intensificar a relação via redes sociais entre os próprios consumidores, como eu falei, entre membros de uma mesma comunidade, mas também eles podem atestar a capacidade e qualidade de liderança de certos membros das redes sociais atuais, que são os influenciadores digitais. Né? Eles têm um efeito de liderança, né, de representar, né, de serem capazes de sintetizar e de estabelecer discursos mercadológicos, saberes mercadológicos que representam aquela comunidade, aquela cultura. Assim, a gente chega no entendimento que os influenciadores digitais são um desdobramento do efeito megafone, né, proposto por McCarry e Errol em 2013, né, que é a ideia de que os conteúdos mercadológicos eles são propagados para além do público-alvo original, né? Eles são ressignificados, eles são às vezes até sendo propostos significados destoantes do original. Né? Então, o conteúdo de marketing nas redes sociais atual, ele não é plenamente controlado pelos gestores, né? Os produtos, né? As redes sociais, as plataformas, elas têm esses possíveis desdobramentos, externalidades, disfuncionalidades, possivelmente. Né? Nesse sentido, ainda, né? Os influenciadores digitais, eles podem assumir múltiplas funções, né, mercadológicas. Então, a gente indica a questão do prosumo, né, em que não existe mais uma dicotomia entre o produtor e o consumidor. Então, eles são produtores, desculpe, são prosumidores como consumidores, né, os PAC, né, a sigla em inglês, quando eles estão buscando novos conteúdos, eles estão buscando entender o que é que está em trends, né? O que é que está na moda agora, o que é que está em alta, certo? E eles são prosumers as producers, ou prosumidores como produtores, quando eles próprios estão produzindo seu conteúdo, quando eles próprios estão lançando suas marcas, lançando seus serviços, indicando. Então, tem essa transitoriedade aí dos influenciadores digitais, tá? O método que a gente usa, antes de falar dele da análise, a gente escolheu, né, como o locus de pesquisa a página do Instagram Recife Ordinário, aqui de Recife, né, somos de Recife, né, que é um fenômeno aqui na cidade, né, para quem usa as redes sociais, porque eles foram capazes de estabelecer diversos saberes mercadológicos e sociais e culturais aqui na sociedade. Então, aí a gente até já caiu na boca do povo, né, que isso é meme, né, claro que isso não é restrito a Recife, mas aí tem os memes próprios aqui de Recife, como, por exemplo, a história de, aqui em Recife agora tem uma história que Recifense não paga frete, né, ele não faz, ele bota numa moto e vai levar uma geladeira, então isso foi criado pelo Recife Ordinário, né, foi propagado pelo Recife Ordinário. Tem um caso de marcas locais que são propagadas, que se tornam emblemáticas. Então, em menos de 3 anos, né, lançado em janeiro de 2018, a página chegou a mais de 1 milhão de pessoas, né? Para quem não sabe, a região metropolitana de Recife beira aí os 8 a 9 milhões de pessoas, então é bastante gente, né, se você considerar o número total de pessoas. Claro que tem outros seguidores que não são só de Recife, mas a grande maioria é da localidade, certo? A coleta de dados foi o total, né, foram 6.624 publicações do InstaFeed, publicado de janeiro de 2018 e dezembro de 2021, e aí é válido indicar que aqui a gente só considerou as publicações meméticas, né, aquelas que têm um conteúdo de divertir e de viralizar, né, então tem que ter essa questão do humor, mesmo quando o humor é ácido, né, e, consequentemente, a gente descartou algumas publicações. Aí no trabalho vocês têm lá os números absolutos. Para análise, a gente escolheu a análise de discurso Foucaultiana, porque a gente quer entender as condições que permitem produzir discursos, né? Então, a gente adota aí a arqueologia Foucaultiana, né, separada em 4 categorias, né, enunciados, funções enunciativas, regras de formação
informações discursivas, lembrando que as funções enunciativas e as regras de informações, elas têm critérios, né, dos enunciados, então, que são associados entre si lá no texto também explicadinho a metodologia, tá? Como resultados, a gente tem duas formações discursivas, né? A primeira é uma imprensa piadista, né? Então é um discurso que indica o Recife Ordinário, né? O influenciador digital como uma imprensa piadista, uma imprensa capaz de fazer piadas, né? Certo? E no caso a imprensa, notadamente, ela não tem esse papel, né? De fazer piada, ela pode fazer, mas não é essa a sua função principal. E o segundo discurso é o discurso do merchandising engraçado. Então, é a ideia de que você fazer publicidade, você promover produtos, serviços, marcas, a partir do humor, né? Então, essas são as formações discursivas, tá? A gente tem que elas duas juntas, elas chegam no episteme, né? Numa condição de produção de saber, que é uma divulgação divertida. Então, se eu vou divulgar, eu vou fazer essa divulgação a partir da diversão para os seguidores, para as redes sociais. A gente tem aí na figura também as três regras de formação, que é o meme informa, o meme conta a história e o meme engaja, né? Então, o meme é capaz de informar as pessoas, ele é capaz de contar a história, né, das culturas, certo? E ele é capaz de engajar produtos e serviços. A gente tem quatro formações discursivas, que é a questão das denúncias com acidez, né, fazer denúncias, como eu falei, né? A segunda é de informar com humor, né? Então, você buscar informar de maneira bem humorada para poder que as pessoas recebam melhor essas informações, né? Certo? A terceira é a questão do entretenimento via singularidade, né? Então, você trazer singularidades, particularidades culturais das pessoas, né? Do local, da cultura, para você conseguir chamar de entretenimento, né? Fazer valer a pena. E, por fim, a questão de validar a conectividade. Então, é de você trazer as marcas, né, os serviços, os produtos, a partir da conectividade, da conexão, tanto no sentido de redes sociais, mas principalmente no sentido de conexão com a cultura, né, com aspectos culturais estabelecidos. Né? Esses resultados, nessa episteme da divulgação divertida, ela aponta aí para a gente, né, que os influenciadores eles podem assumir, né, funções distintas mercadológicas, né? E é interessante isso porque quando a gente pensa no papel da imprensa, no papel dos produtores, pode ser até temerário, né? Essa sobreposição, mas no caso dos influenciadores, eles fazem essa assunção, né? Eles conseguem executar isso de maneira fluida, né? De maneira contínua, em que não há um distanciamento, né? Não há uma rejeição a esses conteúdos. As pessoas conseguem receber conteúdos informativos e conteúdos de merchandising numa mesma predisposição. Isso é bem interessante, certo? Também atesta que os memes eles reforçam os vínculos das comunidades e culturas estabelecidas virtualmente e, na verdade, expandem, né, os conceitos culturais, os contextos culturais offline para o online, né? Ainda mostra que os influenciadores atuam como funções de imprensa, né, de produtores. E, claro, aqui é válido indicar que eles estão sempre assumindo que os seus conteúdos, os seus posicionamentos, as suas produções, elas vão ser engajadas e vão ter valia, né, entre os consumidores, entre a audiência, entre os seguidores, de modo a exponenciar esses discursos produzidos. Então, tanto a questão do discurso do merchandising, quanto a questão do discurso da imprensa que diverte, né, são discursos que precisam que os consumidores se apropriem deles, que espalhem eles, tá? Ainda, né, permite propor, né, como os discursos, né, em contextos culturais, em contextos sociais, eles propiciam que as pessoas que estão produzindo esses discursos, que estão se associando a esses discursos, que elas exerçam múltiplas agências sociais e também ressignificar as relações de poder, né? Então a gente aí acessa o conceito deleuziano, né? Da capacidade dos discursos e de como eles estabelecem relações de poder, ressignificam, territorializam, desterritorializam, né? Reterritorializam, certo? Para concluir, a episteme a divulgação divertida, certo? Ela indica aí nessa relação mercadológica intrínseca entre os memes e os influenciadores digitais, né? Então, os influenciadores digitais, em algum momento, eles vão ter que se associar aos memes, eles vão ter que lidar com memes, né? E os memes, eles vão alcançar os influenciadores digitais, a influenciação, certo? Ainda que o meme é uma produção de marketing emblemática e produtiva, então cada vez mais ela é rotineira, ela é comum, né? Então ela tem que ser associada às marcas, às empresas, elas têm buscado isso, né? Têm buscado produzir seus memes, né? Estar associados a memes,
tá? De maneira similar, né, a questão da multiagencial dos influenciadores, né, entre funções mercadológicas e prosumeristas. Então, o próximo a gente já falou, na fundamentação teórica, nos resultados a gente vê também a capacidade de imprensa deles, né? Então, é bem interessante aí esse papel multiagencial dos influenciadores digitais. Reforça, né, a importância de investigar a produção e manutenção de discursos nas redes sociais, porque os discursos mercadológicos eles são estabelecidos social e culturalmente, tanto na ambiência offline como na ambiência online, e as redes sociais são as principais plataformas para isso, né, na ambiência online. E a gente vislumbra, como futura agenda de pesquisa, observar a atuação de influenciadores em outras plataformas, né, como o TikTok, o YouTube, o Twitter, né? Então a gente tem essas outras redes sociais que têm modus operandi distintos e, consequentemente, tendem a ter discursos inéditos ou discursos com singularidades que não foram explorados aqui no nosso estudo. É isso, obrigado e desculpa aí por ter estourado o tempo. Vou colocar o próximo vídeo e no final a gente parte para a discussão. Com a liberdade, né, a luta dos fãs por representatividade de identidades políticas. Esse estudo ele é fruto da tese do coautor Bruno Ferreira, né, e sobre a orientação do professor André de Souza Leão, que também é meu orientador, certo? A gente aqui é do Propad, daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Nós somos dos Acafãs, né, um coletivo de pesquisadores focados em estudos de fãs, mídia e entretenimento. E esse trabalho, assim como essa tese, é fruto de um projeto maior que busca investigar os consumidores, né, os fãs de franquias massivamente mediatizadas, como Star Wars, que é o que a gente vai tratar aqui, né, Game of Thrones, Wizard World, certo? Então tem parceria aí com o CNPq e com a FACEP. Vamos embora, certo? Bom, eu vou tentar ser breve por causa do tempo, né? Então, basicamente a gente constrói a problemática do estudo a partir do conceito de elaboração de projetos de identidade, que é uma das 4 temáticas apontadas por Arnold Thompson no lançamento da CCT, né? Do label da CCT, certo? Em desdobramentos mais recentes da CCT, vários autores indicam que a perspectiva pós-estruturalista é um caminho possível de expansão para a CT, a gente tem visto esse crescimento, certo? E entre os autores indicados, o Douglas Holt em 2017 até indica, o Thompson também, né, o próprio Thompson agora em 2017, eles indicam que Foucault, as teorias de poder de Foucault e de subjetividade e também de saberes, né, de discursos de Foucault, elas são, e quando eu digo teorias, na verdade são conceitos teóricos, perdão, certo? São bem importantes para poder expandir as discussões da CCT. Nesse sentido, a gente parte desse conceito, né? E a gente vai tentar entender como transformações dos discursos na indústria do entretenimento, né? Elas vão modificar a forma como os consumidores eles se posicionam, né? Como eles lidam com esses novos discursos, esses discursos transformados. Especificamente, a gente quer entender a questão da inserção de representatividade em Star Wars, que é uma das franquias midiáticas mais conhecidas do mundo, né, historicamente, e em questão de engajamento, de representação na cultura pop, certo? Nesse sentido, a gente tem como objetivo investigar o posicionamento assumido por fãs acerca de mudanças que foram promovidas na última trilogia lançada, né? Conhecida também como Sequel Trilogy, né? Que compreende os filmes episódio 7, 8 e 9, em que pela primeira vez a protagonista foi uma mulher, a Rey, né? Bom, como referencial teórico, a gente apresenta a indústria do entretenimento e a cultura pop, como é que ele é formulado, a gente traz Star Wars como uma das marcas, uma das franquias mais emblemáticas para isso, né? A gente também indica características dos consumos de fãs, né? Que são tem uma prontidão, eles buscam atuar politicamente, né? Para manifestar suas identidades, seu comportamento, seus agrupamentos culturais. A gente fala da questão da manutenção e manifestação de identidades políticas via prática de consumo, que não é específico aos fãs, mas que é muito vislumbrado nos fãs. A gente associa essa identidade como exercício de resistência a partir de vários autores publicados na CCT. E aí a gente traz a questão da resistência
né, a discussão para o próprio Foucault, certo? Como uma maneira para produzir a subjetividade em Foucault, já que a resistência ela é uma condição inerente ao exercício do poder. Todo exercício do poder ele gera resistência, né? E aqui a resistência ela não é antagônica, a resistência ela é uma consequência e na verdade ela faz funcionar. E aí ela faz o poder funcionar, se propagar, certo? E aí também Foucault ele apresenta que essa resistência, exercício do poder, eles tanto são fundamentados a partir de saberes, de conhecimentos, de discursos, quanto eles produzem os sujeitos como tais, né? Suas éticas, suas verdades. A subjetividade também, ela, por estar produzindo verdades, formas de agir, pensar e de compreender o mundo, ela está intimamente relacionada não só às relações de poder, como ao conhecimento. E os discursos, eles são inseparáveis das relações de poder que eles sustentam e das pessoas, né, das pessoas que estão produzindo esse conhecimento, que estão elaborando. Logo, né, a gente tem um método Foucaultiano, que engloba os três ciclos dele, né, o ciclo do saber, o ciclo do poder e o ciclo do sujeito ético, né, nas três obras, e aí a gente assume aí a perspectiva da arqueogenealogia Foucaultiana, em que você junta os métodos nomeados por Foucault como arqueologia Foucaultiana, que é quando ele se focou nas relações de saber, e as genealogias Foucaultianas, quando ele buscou entender as relações de poder e as relações de sujeição e com a verdade, né, na sociedade. A coleta de dados foi no The Force.net, que é o maior fórum de Star Wars do mundo. Foram quase 25 mil mensagens coletadas, publicadas entre 2012 e 2020. Né, esses dados foram analisados ao longo de 2 anos, né? A primeira rodada de análise foi o Bruno que fez, né? O Bruno Ferreira, certo? E fez parte dele. E posteriormente a gente deu continuidade por causa do lançamento do último filme, né? Então a gente analisou os novos dados, né? Condensou, certo? E a gente segue uma tipologia da análise, certo? Em que primeiro se elabora formações recursivas no ciclo do poder, depois os diagramas do poder, né? Nos ciclos do poder, e por fim as formas de sujeito no ciclo do sujeito ético. Nos nossos resultados, a gente encontra como forma sujeito o comprometimento com a liberdade, né, o commitment, certo? A gente tem duas agências morais, que são a militância e a simpatia com essas pautas de representatividade na cultura pop e na indústria de entretenimento. A gente tem como formações discursivas, que é a primeira etapa, a gente tem nomes que são associados, obviamente, incidentalmente, a os filmes da franquia, então a gente tem a representatividade da força desperta, né, que é o Despertar da Força, o episódio 7. Então, como segunda formação discursiva, a gente tem uma nova esperança para a diversidade, então a nova esperança é o episódio 4, né? E, por fim, a gente tem a ascensão de uma indústria igualitária, que é a ascensão dos Skywalker, que são exatamente qual é o filme? Não me lembro agora. Acho que é o filme 9, eu acho. Não me lembro agora. Enfim, certo? Então são dos filmes. A gente tem também aí os diagramas de poder, que são a representatividade, a cultura dos fãs e a indústria do entretenimento. E no meio aí a gente tem a questão dos operadores de poder, que são a reparação, transformação e mercado. Claro que estão bem melhores explicados. A gente, como conclusão, por causa do tempo, a gente vislumbra que os fãs eles se posicionam ou através da militância ou através da simpatia quando eles indicam que estão dispostos e engajados, né, com essas transformações da indústria do entretenimento e da cultura pop, certo? Então, a partir dessas duas vertentes, né, dessas moralidades, eles se comprometem com a maior liberdade, né, nesse segmento que eles fazem parte, que eles consomem. Além disso, né, a gente também vislumbra que a inserção e aumento da representatividade nessa indústria é uma luta contínua, né, diante de ideologias dominantes que pautam, né, a nossa sociedade e o consumo de entretenimento. Consequentemente, nosso estudo apresenta aí essa característica de que as práticas de consumo elas podem ser acessadas para tentar observar éticas sociais que extrapolam o marketing numa sociedade tão conturbada, né, é tão válido isso. Por fim, a gente apresenta como futura agenda de pesquisa, né, o uso dessa metodologia da arqueogenealogia em investigação de temáticas similares, né, porque a gente tem visto aí muitos discursos de ódio sendo produzidos sobre, ou discussões sobre a nova representatividade, né, sair do eixo europeu e Estados Unidos, então de representações que não sejam não brancas, né, não heterossexuais. Então a gente vê aí como desdobramentos para outras franquias, não necessariamente só Star Wars, a gente tem diversas franquias aí com grande renome, a Casa do Dragão agora da HBO,
a Senhor dos Anéis na Prime Video, que tem essa pauta, essa discussão sobre também, né? Sobre os elfos poderem ser negros ou não. Então é isso. Tá bom, gente? Obrigado aí. Desculpa aí por ter estourado o tempo. Acho que eu estourei. Então, né, como tem uma história de tempo, realmente vai ter 10 minutos para discutir sobre os textos. E, inicialmente, já gostaria de parabenizar, né, sobre o trabalho que você tem muito interessantes. E eu, como uma pessoa também do Nordeste, Pernambuco, me identifiquei demais com esse do reciprocidade. Realmente, são temáticas bem interessantes. Então, gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, continuar as discussões. Ó, então, eu vou passar um pouquinho para o que da minha leitura, né? É, eu tenho estudado mais com relação ao bem-estar do consumidor, então é uma temática um tanto nova para mim, mas, assim, muito interessante. E uma coisa que eu sinto um pouquinho de falta, comparando os dois artigos, é que no artigo do Star Wars, a gente percebe que há uma, na parte do médico, o segundo artigo desse webinário, eu acredito que ele é mais detalhado, a questão do procedimento, como foi a pesquisa em si. Eu sinto um pouco de falta nisso. E é um trabalho que eu acredito muito potencial, que é muito interessante a discussão. Então, acho que talvez ter um pouquinho desse cuidado maior com relação a destrinchar o método, o outro é bem mais assim, detalhado, eu acredito que vai trazer uma robustez bem maior. E também, né, com relação deixa eu ver aqui, ao segundo artigo do veterinário, eu achei muito interessante essa parte quando você explica a questão dos resultados, essa questão da empresa piadista, a questão da engraçada. E realmente, eu digo pela minha vida que conheço a página, a gente vê que está bem delineado, bem trazido mesmo, como é que ocorre isso, como é a questão do... Como eu acredito o posicionamento da página em si, também eu fiquei pensando, né, se a gente for olhar agora nesse embate eleitoral que teve, talvez até caiba um artigo com relação a algumas páginas, como também as de meme do próprio, acredito que você conhece, a Pernambuco Institute, também é bem interessante, traz uma discussão bem bacana também sobre isso. Então, acredito que é uma temática que você vem estudando, é bem, realmente bem pontual e tem muito espaço para fazer muita coisa, é bem interessante mesmo. Gosto de saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu vou, se alguém quiser falar, vou adorar também responder, mas eu vou aproveitar para comentar, né, algumas falas sua, Bru, e até para também talvez levantar a discussão. Provavelmente não vou estar presente no final, mas alguns comentários sobre. O primeiro é sobre o de Star Wars, sobre essa metodologia, que é uma dificuldade que a gente tem, quem trabalha com marketing crítico aqui no Brasil. Lá fora também existe, a gente recebe também esses reviews também de revistas internacionais, porque normalmente a gente manda primeiro para fora para depois mandar aqui para dentro, né? Até por causa da questão de qualis. Mas assim, a gente recebe normalmente um review exatamente sobre isso, sobre a capacidade ou não de profissionais de marketing, né, de trabalhos de marketing, de utilizar essas metodologias críticas. Então é bem interessante isso, é uma coisa que a gente tem no nosso grupo de pesquisa, e até na CCT como um todo, eu me colocando como membro da CCT, a gente tem esbarrado muito isso em periódicos que não são exclusivos do CCT, né, de esbarrar com isso, de uma história de, mas a metodologia Foucaultiana, a metodologia de Deleuze, de Butler, de Derrida, eles não pensaram nisso para o marketing, para o capitalismo, eles pensaram, né, para o consumo, eles pensaram para a sociedade, né? Só que aí é aquela questão que o próprio Foucault, o próprio Deleuze, né, a própria Butler, ela tá viva aí, eles falam que, na verdade, a sociedade atual, contemporânea, você não se dissocia do consumo, né? Então, a gente mete a cara e vai de enxerido mesmo, e aí é um caso específico que a gente acaba tendo que sintetizar na hora de elaborar o paper, né, o artigo, por causa de limitação de trabalho, de tamanho, né, para a primeira versão, de resumir bastante. E aí, infelizmente, tem essa questão, né, que se torna algo que acaba sendo lido apenas por quem gosta de Foucault, por quem conhece Foucault, ou pela temática, né? Então, tem esse porém, mas assim, eu acho que a gente tem que tentar mesmo, é um comentário muito mais assim, não é nem um desabafo, mas um comentário mesmo, assim, na experiência nessa área. Sobre Recife Ordinário, que entre os dois artigos eu tô... e aí eu tenho que falar, esse commitment de Star Wars, ele tá aprovado na RBGN, então é um trabalho um pouquinho assim mais pronto. Esse do Recife Ordinário, ele é fruto de um TCC, como eu falei, né, lá da Unibra, eu sou professor,
E ele é bem legal porque, na verdade, os alunos, como você viu, é um corpus muito grande, os alunos, o Cássio, principalmente, foi quem liderou, né, essa TCC dele, essa análise aí, ele tirou 4 meses da vida dele, ele começou o TCC antes do último período para fazer, certo? E aí, sim, e aí é muito interessante porque quando a gente pensou, né, na elaboração desse trabalho, a gente podia ir por vários caminhos, e um dos caminhos possíveis, por exemplo, que caiu em desuso por causa dessa polaridade, essa polarização, na verdade, que tem existido, né, do globalismo, especificamente, da comédia, ela ser, da piada, da paródia, especificamente, né, a paródia satírica, política, social e comercial, né, mercadológica, ela ter se tornado polarizada, né? Então, você tem hoje em dia humoristas que são de um lado ou do outro. Isso é muito complicado, porque o humor, ele é resistência, propriamente dita, a paródia é uma resistência. E é interessante porque quando a gente foi pensar nisso, a gente tem uns artigos que se fundamentam no conceito de paródia mercadológica. A gente teve que parar os artigos porque pararam de sair artigos sobre paródia porque o mercado parou de consumir paródia, né? Ou você vai para um lado, ou vai para o outro. Mas, por outro lado, nos últimos anos, você tem a ascensão do meme, que o meme é algo viral, rápido demais, para você dizer que é de um lado ou de outro. Tem isso, né? O meme, ele é tão rápido, tão efêmero, que ele passa. E aí a gente teve essa questão dos influenciadores digitais, que é um tema forte, né? Agora, é um tema quente, na verdade, é uma pauta quente de marketing, de digital marketing. E aí a gente foi explorando e foi entrando. E aí, nesse caso, sim, eu concordo com você. E aí a gente teve uma dificuldade, que foi a minha principal dificuldade, foi de como não ficar localizado a Recife. Porque eu sei que o trabalho é sobre uma página de Recife, de Pernambuco, mas a gente tem que, quando a gente está fazendo trabalho, não ficar preso, né, ao locus que a gente está investigando, né, tentar extrapolar. E aí a gente conseguiu, né? Fica também até uma coisa. O Cássio, a análise original dele não foi Foucaultiana, né? Ele fez uma análise de conteúdo, então ele parou até a análise de conteúdo. E aí, a partir da análise de conteúdo dele, eu refinei para uma análise Foucaultiana, porque os resultados eram discursivos, né? Então, eu vi que a gente poderia levar para cá para uma discussão até mais generalizante. No conteúdo, a gente ficava só em entregar essa questão do prosumo, e a gente queria saber a questão dos saberes mercadológicos. E é isso, assim, e é mais sobre isso. Eu acho que é um tema riquíssimo, né? Essa de você estudar memes, influenciadores digitais, paródia como um todo. Então, assim, a gente aqui em marketing, na questão cultural e até o digital marketing mesmo, porque permite isso, a gente tem essas possibilidades de abrir o leque da gente, a gente não fica tão preso. E era isso, e agradecer aí os comentários e o apoio, obviamente. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Acho que ela eu tenho só uma curiosidade mesmo. Com relação à metodologia que você utilizou, do Recife Ordinário. Você entrou em contato com a página para poder utilizar as postagens, comentários, ou por São Portugal você não fez esse tipo de contato com a página? Então, por acaso, a gente entrou em contato com eles, sim, né? Até porque quando os meninos foram apresentar o TCC, eles entraram em contato e tudo mais, entregaram o TCC lá, a capa dura para eles, ficaram bem felizes. Mas para efeito de execução da pesquisa, não, porque é um fato interessante, isso é bem interessante, sobre ética de pesquisa online, né? Pesquisa em redes sociais. Quando a página se propõe a ser uma página pública e utilizar se colocar como página pública, como espaço público, é permitido isso. Mas aquela história, né? A ética é que você não prejudique os envolvidos, né? E a cultura envolvida. E aí, sempre que possível, é sempre bom entrar em contato. No nosso caso, a gente, para efeitos, essas postagens do Instafeed, elas podem funcionar tanto como um dado etnográfico, se a gente quiser utilizar numa metodologia etnográfica, mas nesse caso especificamente seria um dado documental, né? Seria um levantamento documental das postagens, as postagens funcionam como um dado documental, e aí tem aquela função que influenciadores digitais, eles se assumem como figuras públicas, né? Então, eles explicitamente eles assumem esse posicionamento social. Mas, claro, é sempre bom a gente entrar em contato e pedir autorização, né? Nunca, o não a gente não pode ficar só com não, né? Aí, caso eles neguem e tudo mais, a gente tem que verificar e preservar a identidade, né? Borrar a imagem, enfim, trocar por pseudônimos. No caso deles, a gente conseguir essa autorização, aí tanto melhor, ficou mais tranquilo. Ótimo, obrigada. Gostaria de falar, não sei se estão me vendo. Oi, bom dia, eu sou a Rosana, eu sou uma das que está apresentando.
vocês estão me vendo, mas não, eu vou dar licença, eu vou. Aqui eu me perdi no trânsito de São Paulo, eu sou de Porto Alegre. Tudo bem, Bruno? Eu vi o seu trabalho ontem, já tinha assistido as apresentações. Eu só achei interessante, primeiro, né, acho muito interessante, muito importante pontuar o quanto que marketing crítico, né, porque, por exemplo, eu não sou do marketing, eu sou de EO, então a parte do crítico eu me sinto mais à vontade, mas o objeto do marketing eu também tento, né, a cultura e consumo. E eu achei muito interessante do Recife Ordinário, achei rico, e anotei, né, deixei anotado no meu computador, assim, que eu acho que um ponto que poderia ser investigado para pesquisas futuras, não sei se concorda comigo, é a ideia de influenciadores como imprensa, que vocês falam, né? Vocês trazem isso. Eu acho que tem um ponto, ainda mais nesse momento fervilhante que a gente viveu e ainda está vivendo no Brasil. Eu acho que tem algo interessante que me chamou a atenção, do tipo de me dar curiosidade, né? Bom, tem algo aí. E também, eu acho que também seria legal, quando vocês falam de engajamento, né? Que é uma palavra que está muito presente, mas também já tem estudo sobre participação, então sai da ideia de engajamento, mas entra na participação do usuário, que aí tem uma outra perspectiva. Também queria te ouvir um pouquinho sobre isso e agradecer, né, e pedir desculpas novamente pelo atraso. Então aí. Tá, vamos lá. Primeiro, eu agradeço a pergunta. Até uma questão de a gente estar muito próximo de EO também, tá? Isso querendo ou não, a gente, CCT, quando é nessa perspectiva crítica, a gente se aproxima muito em EO, então a gente recebe, inclusive, reviews de EO. E que bom, né? Acho que a interdisciplinaridade ela serve para isso, para a gente se aproximar, não para a gente se separar. Segundo, eu concordo. Eu acho que, assim, a gente usa o termo engajamento e até o termo digital influencers para poder chamar atenção, né? A gente quer chamar atenção, a gente quer fisgar os leitores para trazer. E aí, num caso, a gente só tem um minuto, é o caso, por exemplo, que aconteceu agora com a Anitta, né? A Anitta, pré-eleição, ela teve todo um posicionamento, né? Trazer as pessoas para falar, e aí a Anitta, menos como artista, mais como digital influencer, porque ela também é isso, né? A gente tem um caso das páginas hoje em dia nas redes sociais que elas se tornaram meio que páginas de notícias, né? Acho que Choquei, né? Que é uma página agora que é uma imprensa. E aí é uma discussão que eu acho que vai se suceder agora, que é os influenciadores digitais, eles podem ser imprensa, porque para você ser imprensa, né? Você ser essa mídia especializada, você tem um compromisso ético, né? Não é só divulgar informações, é dar voz. Então, acho que é bem interessante. E a gente quer trazer exatamente isso, porque eles acabam tendo esse poder de imprensa numa sociedade muito acelerada, certo? E existe um viés, tem que ter um cuidado. Então, eu acho que sim, é uma discussão excelente, né? Esse trabalho, na verdade, eu digo para os meninos, né? E até para o meu grupo de pesquisa, que ele é um abre-alas, assim. Ele tem vários pontos abertos nele, e é de um TCC, uma coisa interessante, que a gente pode explorar como agendas futuras, né? Então, que a gente já está explorando em alguns delas. Então, assim, e essa questão da participação, a gente não bota nesse artigo, mas a gente poderia ter botado, que é o contexto da cultura participativa, que envolve as redes sociais, né? Cultura participativa, você precisa do outro, você não produz o discurso para si. Você precisa que o outro se engaje ou participe do seu discurso para que ele tenha capilaridade, né? e se propague. Obrigada. Eu que agradeço. Perfeito. É uma temática, assim, realmente, muita discussão, muito quente, né? Então, é até uma pena que o tempo é tão escasso. E realmente, eu acho que daria uma tarde inteira, amanhã, tarde, para a gente discutir sobre isso. Então, com relação ao tempo, vamos passar para o próximo artigo. Mas, novamente, parabéns por os artigos mais sérios. Jonathan Dias Ferreira, Melissa Riso Esperandio e Olga Maria Coutinho Pepsi. Nós somos a Universidade Estadual de Maringá, do Programa de Pós-Graduação em Administração, e esse é um artigo que ele foi fruto da disciplina de Cultura, Consumo e Mercado da professora Olga. Bom, então nesse artigo nós utilizamos de duas teorias, que a primeira é a teoria da cultura do consumidor, que ela vai estudar o fenômeno do consumo a partir de questões culturais e sociais, e a decolonialidade, que ela vai surgir como esse movimento de contraposição à fundação da própria modernidade e colonialidade. Bom, essas perspectivas decoloniais, elas podem sim ser trazidas para se discutir dentro do campo de consumo e do campo de marketing,
de forma a abordar posturas mais críticas sobre a nossa própria sociedade e os conhecimentos que ela compõe, uma vez que nós fomos colonizados pelos povos europeus, então tem toda essa questão de povo colonizado com seu colonizador. E estudar o consumo pela perspectiva decolonial também se torna relevante, pois nos ajuda a entender melhor como o consumo molda as práticas sociais. Como objetivo, esse trabalho tem de apresentar um panorama sobre pesquisas de consumo e decolonialidade, auxiliando pesquisadores com interesse na área diante da exploração do conteúdo de artigos precedentes e oportunidades para estudos futuros. Bom, a nossa metodologia, ela se utilizou da revisão integrativa de literatura, que vai consistir em revisar teorias e estudos empíricos sobre um tópico em particular, no caso, foi relacionar a questão do consumo com a decolonialidade. Então, nós temos essa tabela 1, em qual a gente pesquisou artigos em 4 bases de dados diferentes, tanto nacionais quanto internacionais, com os termos consumo e decolonial e seus respectivos termos em inglês. E nós utilizamos os artigos dos últimos 5 anos para trazer essa relevância da literatura recente. De forma geral, foram encontrados 244 artigos, sendo que desses foram selecionados 21 a partir da leitura do resumo e das palavras-chave dos artigos. Nós utilizamos também, para auxiliar na análise dos dados, o software Iramutec, que é um software estatístico, que pode ser usado para se levantar elementos textuais. E dentro dele, nós utilizamos a classificação hierárquica descendente, que no caso se utiliza de segmentos de textos que são classificados em função dos seus vocabulários e apresentam o agrupamento das palavras de forma a se ter um significado de forma estatística. Bom, e dentre esses 21 trabalhos que foram levantados, 17 são de instituições com vínculo latino-americanas, sendo que só no Brasil foram publicados 12 artigos. Então, isso mostra uma relevância do Brasil nesse cenário. Os pesquisadores que mais se destacaram foram o Marcos Remais, com 4 artigos, o Omar Cabral Salazar e o Florentino Vargas, com 2 artigos cada um, e o periódico que mais se destacou foi o Caderno Zebap, com 2 artigos, e ele é da FGV, esse periódico. Dentre os principais achados, de forma a se entender os principais resultados de cada artigo, foram que as mudanças nas formas de consumo, elas provêm de um processo de distanciamento de ideias coloniais, já que nós fomos colonizados, e também esses artigos eles vão buscar colocar o consumo como lugar de luta entre ideias divergentes, colonizador e colonizado, que são ressignificadas diante de crises econômicas, sociais, religiosas e políticas. Tudo bem. Eu sou o autor Jonathan Dias Ferreira. Estou aqui com a Triana para dar continuidade à apresentação em relação aos resultados, né? Esse foi o resultado da classificação hierárquica descendente, a CHD, que nós utilizamos pelo software Iramutec. Então, para fins de interpretação, né? Nessa etapa, em relação à figura, nós interpretaremos ela a partir da esquerda para a direita. Então, a gente inicia com a classe 1. A classe 1, que é esse agrupamento de texto que tem como título a influência eurocêntrica sobre o consumidor. Como a gente pode observar, né, algumas palavras eurocêntricas, natureza, consumo, incorporação, consumerismo, marketing, são palavras que aparecem representativas, com representatividade dentro deste corpo de textos, né, dentro dos 21 artigos que a gente selecionou. Então, ela tem uma representatividade de 25%, e evidenciou que estudos como natureza tem como natureza a análise de como e por que o consumo nos países do sul global foram incorporados, né, por fontes de influências eurocêntricas. Tá? Em relação à classe número 5, que tem como título Debate Político Social sobre o Capitalismo, que é desdobramento da classe 1, né, como a gente pode observar na figura, possui como representatividade 14,9% do segmento de textos dos artigos que nós selecionamos. Então, essa classificação, ela nos demonstra o quê? Né? Que os trabalhos reforçam o surgimento de movimentos anticonsumistas no contexto do capitalismo neoliberal global. Tá? Muito bem. Lá na classe 2, que é a classe prática decolonial, né, possui 17 segmentos de textos, destes são representados por 25,3%,
demonstrou estudos de práticas com abordagem decolonial ao refletir sobre como as práticas de consumo estão associadas ao contexto colonial, delineando continuidades até o presente, mas que algumas culturas podem funcionar fora da lógica colonial, né? A gente pode observar nesses trabalhos. Tá? Na classe 2, relacionada às práticas decoloniais, ela foi subdividida, como a gente pode observar, nas classes 3 e 4. Então, a classe 3, que é a alternativas de consumo, que representou 23,8%, teve como pressupostos os assuntos de consumo, né, como tema central nos estudos, que permitiu apresentar alternativas de consumo como propostas para reduzir o consumo dentro do framework de mercados globalizados. Tá? Enquanto que a classe 4, natureza metodológica, que teve como representatividade 10,4%, evidenciaram, né, os elementos referentes à natureza metodológica. Então, a gente pode observar, como a própria Adriana comentou, né, os artigos, em sua grande maioria, são artigos teóricos, inclusive essa é uma das lacunas, né, e a gente até traz como sugestão para futuros trabalhos, estudar práticas, estudar a decolonialidade com estudos práticos, né? Muito bem. Então, esse foi o resultado da nossa CHD, né? E a gente tem como conclusão que a decolonialidade nos artigos buscou explicar mudanças nas formas de consumo ou ressignificar como lugar de luta entre as ideias de colonizador e colonizado. Então, os trabalhos, eles fazem essa referência em relação a esse conflito. Para as discussões. Pode falar. Primeiro, eu queria parabenizar aí os autores, né? A primeira é uma dúvida que é a seguinte: essa revisão que vocês fizeram sistemática de literatura, ela é um meio de caminho para uma dissertação, para uma tese, porque às vezes saber disso ajuda a eu fazer a minha segunda pergunta. Bruno, acho que eu posso responder aqui, eu sou orientadora dos meninos. O trabalho foi feito dentro de uma disciplina que nós temos no programa de pós-graduação, que chama Cultura, Consumo e Mercado. E aí, dentre os assuntos que a gente discutiu na disciplina, esse tema chamou a atenção dos alunos e eles resolveram. Eles, na verdade, iam fazer um trabalho sobre halal, né, consumo de carne, aí, com a influência da questão muçulmana, mas começou a ficar muito complicado, porque a gente não estava achando muito material, e eles partiram para a questão da decolonialidade. Tá, ótimo. É porque, assim, eu achei, assim, eu adoro esse tema, né? Apesar de nunca ter explorado ele, é um daqueles que a gente fica guardando, assim, um dia eu vou explorar ele, né? As tantas vertentes. E aí, como eu disse, primeiro, parabenizar, porque tem um esforço grande aí, né, de fazer esse mapeamento. É um mapeamento que eu achei muito legal agora, vocês mostraram na apresentação a figura, né, que você vai desmembrando, né, começa com duas ideias, aí vai ramificando, e se deixasse, ramificava mais, né? E, assim, e aí, agora uma coisa assim, que eu só achei interessante trazer, na verdade, é que eu vejo, né, assim, principalmente lendo os artigos da Consumer Market Culture, a JCC, o Journal of Consumer Culture, o próprio JCR, que eles trazem muitas vezes essa temática como meio de caminho ou atrelado, associado com o conceito de globalização, né? E aí eu senti falta disso, né? Na verdade, é uma dúvida, um pouco de dúvida e um pouco de comentário, né? Do quanto a temática ela vem sendo associada à globalização, né? Quando a localidade ela utiliza da globalização e modifica, né? De acordo com a localidade. Então, eu lembro que eu vi um artigo recentemente, eu não me lembro qual foi o jornal, que era por que a comida chinesa é diferente em cada país, diferente, né? Então, a comida chinesa no Brasil é de uma forma, a comida chinesa nos Estados Unidos é de uma forma, na França, e no final é comida chinesa, mas qual é a comida chinesa? Né? E aí até o estudo se fundamenta no intuito que o macarrão, né, as massas, a cozinha italiana, desculpa se tiver alguém descendente italiana aqui, tá? Eu estou reproduzindo,
uma fala. Dizem que a cozinha italiana é uma grande farsa, porque a massa chinesa, o tomate é aqui da América, né, a origem, mas aí os italianos foram os engenheiros, né? Brincadeiras à parte. E aí é um questionamento sobre até onde vai, né, essa colonização. A China não colonizou ninguém, né? Então, é colonialismo, não é? Então, é uma discussão bem rica. Depois eu vou achar esse artigo e eu mando para vocês. Eu queria saber de vocês, se vocês encontraram isso, vocês trouxeram. E outra coisa que isso aí eu vi, trabalhos que usam muito Stuart Hall, estudos culturais, na questão dos movimentos culturais. Eu queria ouvir de vocês essas duas temáticas, como elas aparecem. Se aparecem. Meninos, uma das questões ali, Bruno, que da localização que você comentou, a ideia foi até ter um olhar contrário, né? Que é tentar ver assim, o que veio para cá e que foi incorporado né, na nossa cultura. Até a primeira proposta, eu vou falar bastante dessa questão da primeira proposta do Estudo Halal, porque a ideia, inclusive, da gente era tentar verificar, porque como na hora de sacrificar os animais para exportar, porque nós moramos no Paraná, e o Paraná é um grande produtor de carne de frango, produtor e exportador de carne de frango para os países muçulmanos, né? E na nossa região tem muitos produtores desse tipo de alimento, e que eles têm que fazer uma série de adaptações ali, tanto para criar quanto para sacrificar esse animal, para cumprir com os requisitos lá no halal, né? E o que a gente queria identificar falando dessa questão da localização que você comentou? Qual é o impacto e como isso influencia na vida dos profissionais dessas empresas? Porque na hora de sacrificar o animal, eles têm que fazer todo um ritual ali religioso e que tem uma influência forte, né, da cultura muçulmana. E no Brasil, nós não temos uma cultura predominantemente muçulmana, uma cultura predominantemente cristã. Então, nós queríamos identificar essas informações lá naquele contexto. Só que a gente começou a se deparar com uma série de dificuldades, porque assim, a gente começou a identificar que vem muitos profissionais muçulmanos para trabalhar nessas empresas, então não necessariamente os funcionários são todos brasileiros, né? Então, quem participa ali do ritual predominantemente é esse pessoal, porque eles têm que dominar todo o conteúdo ali para realmente fazer o ritual adequado, né? E aí a gente voltou, deu um passo atrás e resolveu fazer esse levantamento, né, sobre o que já foi produzido aqui no Brasil, para tentar entender. E o que a gente percebe, assim, dessa questão da localização, é que, apesar do brasileiro fazer essas adaptações, como todos os países fazem, uma coisa que a gente... Aí é uma visão crítica nossa, tá? Que a gente deveria ter de valorizar mais a nossa cultura, a nossa capacidade até de fazer essas adaptações e alterações, em detrimento daquilo que é importado, porque, ao meu ver, particularmente, os estudos neocoloniais, eles têm muito forte essa coisa de tentar resgatar uma nacionalidade, né, das pessoas, para a gente valorizar o que é nosso, porque a nossa tendência, principalmente aqui no Brasil, é de nós não sermos nada nacionalistas e da gente sempre achar que o produto importado é melhor do que o nacional, o que não é uma verdade, né? Então, assim, tanto não é uma verdade que ocorrem essas adaptações, como você comentou, das comidas, né? Mas a gente acaba que, por mais que a gente faça adaptação, nós não queremos destacar a adaptação, a gente quer destacar que é importada a ideia, que o produto tem uma referência forte internacional. Então, o foco da gente não foi muito verificar essas questões da localidade, né, das adaptações aqui, e sim pensar nessa ideia do que é valorizado, né? É valorizado mais o fato do produto ter um apelo, uma associação com um apelo internacional do que com um apelo local, né? E tentar conhecer um pouco, mas a gente acabou vendo que os estudos aqui no Brasil são bem restritos, eles são muito concentrados ali, basicamente em 2 autores, apesar dos meninos terem descoberto 3 ali, né? A maioria dos artigos publicados são de 2 autores aqui. Desculpa, Muito Bruno, bem. não sei, disseram que eu tenho 1 minuto, não sei se... tem mais uma pergunta que você fez. Eu vou tentar, posso tentar Claro, responder John. o Bruno e
e complementar a professora Alga, a gente explorar esses últimos segundos. Primeiro, agradecer essas contribuições, nas suas questões, acho que são super válidas. Só para a gente repetir um pouquinho, a gente estudou algumas teorias, né? A CCT, acho que é uma teoria básica da disciplina que a professora Olga, que a gente trabalhou, e a gente também adentrou sobre a decolonialidade. E daí, assim, tentando construir um estudo, né, sobre a produção de halal, a gente conseguiu identificar que realmente há poucos trabalhos, né, especial que fazem essa associação entre CCT e decolonialidade. Tá? Então, por isso que a gente acabou dando essa preferência em relação ao estudo bibliográfico, né? Essa revisão que a gente elaborou e que dá um norte muito interessante. É claro que, né, se a gente pegar e pensar sobre a CCT no Brasil, ela é muito embrionária ainda, então, né? E a gente acabou observando que a decolonialidade pode ser estudos que contrapõem até essa pressão da globalização, né, da globalização sobre o nosso comportamento de consumo e o modo de produzir. Então, a gente quis tentar encontrar essa resposta, né, especialmente buscando associar esses dois trabalhos. Tanto que os avaliadores foram muito pontuais em dizer, né, acho que a gente dar essa ênfase em dizer, olha, não é CCT, e sim, acho que não sei se foi você, Bruno, talvez, e sim consumo, não? Mas foram muito pontuais. A gente usa a fundamentação de CCT e nos descritores a gente pesquisa consumo, porque realmente trabalhos sobre CCT aqui no Brasil, né, que foi o nosso foco, enfim, e associados com a decolonialidade foram muito poucos, tá? Por isso que a gente encontrou essa lacuna e quis tentar contribuir com a pesquisa, mas realmente cabe no trabalho ainda a gente deixar um pouco claro isso, né? E fazer essa associação entre a CCT e a decolonialidade e aprofundar na questão de pesquisas, sugestões de pesquisas futuras. Tá? Eu tentei fazer uma fala aqui e agradeço suas questões, tá? Então, gente, o tempo é curto, vou partir para o próximo vídeo e ao final a gente discute, volta a discussão, a gente fala de tudo aqui também, só porque acho que tem a temática é muito interessante, mas o tempo é a todos, eu me chamo Rosana Córdova, eu estou aqui para apresentar o artigo Putting Consumers to Work, Prosuming Work na Trend Scouting Company. Esse artigo, ele é fruto da minha tese de doutorado, onde eu busquei responder a pergunta como que os consumidores estão criando valor para as organizações. E eu busquei responder essa pergunta através de um método qualitativo, né, tendo acesso e trabalhando, né, e conseguindo acesso à uma empresa localizada, com a sede localizada em Londres, para entender, uma empresa de tendências de consumo que vende relatórios sobre tendências de consumo, que existe desde 2002, ou seja, uma empresa de 20 anos, mas que, obviamente, com a questão da tecnologia, ela foi se reformulando ao longo do tempo. E eu tentei responder tudo isso usando também a lente do prosumer e da cocriação. Entendendo que o prosumer, né, a grosso modo, ele é a ideia de uma pessoa, né, de um consumidor que produz e consome ao mesmo tempo, onde as fronteiras de produção e consumo encontram-se borradas. E essas fronteiras borradas entre trabalho e consumo, a gente pode tanto analisar por um aspecto gerencialista, quanto de um aspecto crítico, né, em relação ao trabalho dessas pessoas não ser remunerado, por exemplo. Mas contando um pouquinho, foram 29 entrevistas, onde essa empresa ela existe desde 2002 e ela foi se reformulando, como eu falei, através de vender, então, relatórios sobre tendências de consumo para empresas. Então, analisando macro tendências e micro tendências e como que isso vai se modificando ao longo do tempo. Mas o interessante dessa empresa é que não era só uma questão de analisar funcionários que trabalham na empresa ou clientes que compram esse produto, esse relatório, né, que é digamos, uma curadoria sobre um olhar de, por exemplo, né,
uma grande tendência, as marcas estão se tornando mais humanas, elas querem se aproximar mais das pessoas, né? Era uma das tendências que eles mostravam. Tá, mas tem essas duas esferas, mas tem uma terceira esfera que foi um achado da minha pesquisa, que está na figura do spotter. O spotter, que inclusive eu me coloquei como spotter, eu fiz esse experimento, né? Não digo experimento, mas trabalhei dentro dessa esfera como spotter. O que é essa pessoa? Essa pessoa não é uma funcionária da empresa e também não é cliente, mas ele é uma pessoa geralmente ligada à área de propaganda, de marketing, que eles acabam convidando, né? Então, assim, as pessoas acabam chegando no material deles e tu pode se cadastrar para receber as newsletters, mas também tu pode se cadastrar como spotter, ou seja, a partir de um sistema de recompensas, ou seja, de uma gamificação, tu pode, como é que se diz? Tu pode observar tendências em sites e colocar na plataforma deles, né? Informá-los sobre isso. E aí, uma vez que tu informa essa notícia recente da região onde tu está, no meu caso aqui no Brasil, se eles aceitam esse insight, eles te remuneram com recompensas, né? Com 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. E aí, quando tu vai acumulando pontos, tu vai poder trocar por algum material, uma revista, um livro. E o prêmio, digamos, o maior prêmio que eles podem te oferecer, juntando muitos pontos, na época era um iPad. Então, e aí, dentro dessa... Então, basicamente, os analistas funcionários da empresa, né, esses analistas contratados, eles pegavam essas informações que os spotters, e na época, ao redor do mundo, eles tinham em torno de 3.000 spotters que estavam informando-os com essas informações em troca de pontinhos, né, de recompensas a partir de pontos dessa gamificação. Eles basicamente olhavam, verificavam se essa informação era verdadeira ou não, se estava dentro dos critérios que eles colocavam. E depois essa informação ela era colocada no relatório, que basicamente o relatório que eles ofertavam aos clientes, né, um material pago, um material premium, basicamente era o que esses spotters gratuitamente forneciam a eles. Então, e aí eu posso dizer como exemplo, e aí saio um pouco do artigo e abro um relato meu, que eu na época informei sobre a Natura, que estava entrando numa certificação social, né, mais social, que era o selo B, o selo de Benefit Corporations, e na época ela estava entrando, não só ela, mas também tinha algumas empresas no Chile, e era uma notícia de um jornal aqui do nosso país. Eu informei e depois eu pude verificar, porque eu tinha acesso ao sistema da base de dados, que a minha notícia que eu informei, ganhei 10 pontos, virou um insight, virou um conteúdo a ser vendido e pago pelos clientes. Então, o meu argumento, né, sobre esse trabalho não pago é como que isso mostra, né, esse papel desse prosumer, então da gente estar trabalhando de graça e ao mesmo tempo não só trabalhando de graça e informando a produção, né, informando essa empresa, né, e ao mesmo tempo onde eu não me sinto explorado, porque tem uma questão assim, se tu pergunta pro spotter se ele se sente explorado, ele vai dizer que não, porque ele tá tendo acesso à newsletter, ele tá networking, ele acaba conhecendo outros spotters, então tem aquela coisa meio LinkedIn, então, não, mas eu coloco no meu LinkedIn, no meu currículo, eu conheço outras pessoas que também estão que nem eu, que são do mesmo ramo, então não há uma sensação de exploração, mas de atualização, então essa ideia do investimento em si, né, do investimento de si o tempo todo, o spotter se sente nesse lugar, e ao mesmo tempo esse spotter, ele é, digamos, o santo grau da empresa, porque basicamente a empresa ela não funciona do trabalho do funcionário produzindo esse material, né? Na verdade, o funcionário ele vai ser um organizador, ele vai ser um curador desse material que o spotter fornece de graça, né? E abastece. E, inclusive, era uma estratégia deles, né? De como que eles poderiam engajar, né, a participação dessa audiência, desses spotters, ainda mais. Porque uma informação que eu tinha era que o spotter, apesar deles venderem que tinham 3.000 spotters na rede,
apenas 10, 15% realmente estava ativo, né? Tinha uma produção de enviar insights com alguma, digamos, frequência, né? Com alguma assiduidade. Então, essa foi a reflexão que eu fiz, que eu trago como a principal, digamos assim, e para ser debatida no SEMEAD com outros pontos, né, importantes. É isso, muito obrigada. A gente pode falar. Oi, gente, desculpa, eu tô meio que monopolizando aqui, mas é porque como eu vou sair, acho que daqui a 10 minutos, aí eu vou fazer a pergunta, vou lançar aqui. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Na minha tese, eu desenvolvi muita coisa sobre o prosumo, mas eu fiquei muito, mas falei muito também sobre essa questão de como as pessoas acabam assumindo funções de trabalho, né? Então, a gente tem várias discussões, inclusive na CCT sobre isso, acho que é um artigo de Beighton, acho que tem de Zajic, né? Tem vários trabalhos, além dos de Hitler, você inclusive está lá no seu trabalho. E aí eu acho que tem discussões que acho que vão ficar mais na tese do que no trabalho, que não se trata mais de uma McDonaldização, da uberização, tampouco da ibetização, né? Então, são plataformas anteriores que já mudaram a forma de trabalhar, consumir e produzir, mas a gente agora com as redes sociais mudou bastante. O que eu queria trazer era, na verdade, dois insights que eu tive que talvez possam contribuir. O primeiro eu sinto que, na verdade, os spotters que você está trazendo, eles são gatekeepers, né? Eles são gatekeepers do processo dessas empresas, né? Da empresa especificamente. E eu acho que também ele permite uma releitura via prosumo do conceito dos gatekeepers em marketing, né? Da função mercadológica. Então, eu acho que pode ser, claro, isso depende se você vai ter fôlego, se você vai ter interesse, né, em revisitar o conceito de gatekeeper e propor. Eu acho que a tese permite muito a gente isso. E a segunda coisa, o segundo comentário também, que também é outro insight, é exatamente essa de você propor, talvez, não sei se é uma terminologia, porque o termo spotter já está aí, mas eu acho que é um tipo específico de consumidor, sabe? Eu vejo eles funcionando, é um tipo específico de consumidor, de cocriação, consumo e, ao mesmo tempo, estrutura, né, de como a empresa funciona e como ela gera valor. E aí, eu acho que é possível. Assim, eu sou meio enxerido, né? Eu peguei isso muito com o professor André, que a gente, às vezes, lançar um nome para ver se pega, né? Então, eu não conheci, inclusive, o termo spotter, né? Foi parte do seu trabalho, eu fui pesquisar sobre. E aí eu fiquei bem interessado. Eu disse, poxa, mas será que isso não é algo novo que a gente pode... que a gente, não, no caso você, mas será que não pode dar um nome específico e propor ele para outras empresas, né, para outra área, generalizar, né, como uma contribuição? Então, fiquei muito empolgado assim, com essas duas frentes possíveis, né, para contribuir, mas é muito mais insight, eu não sei se tem pano para manga. Obrigada, Bruno. Eu falei, estava mudo. Vocês têm mais outra pergunta? Então, eu também gostei de parabenizar o trabalho. É realmente sim, muito interessante essa questão do Prosper. E também só tem uma questão que eu fiquei me perguntando naquele quadro que tem o Where the Interview Took Place, que é quando se fala com os trabalhadores, as companhias também. Aí eu fiquei assim, tem uma tabela que está super feita, né, em Porto Alegre, e de lado tem as companhias dos clientes do Brasil, de outros países. Aí eu fiquei me questionando. Eu acho que são 5 do Brasil, né? E dos spotters a gente tem 2 respondentes brasileiros. Aí eu fiquei assim me questionando se foi uma questão de limitação, que a gente sabe que quando vai para uma pesquisa a gente tem tudo aquilo desenhado. Só que quando a gente chega no campo, às vezes a gente não encontra as pessoas com as características que a gente queria. Então, meu questionamento é esse: se foi alguma questão como essa ou se respondendo, que assim, eu estava na Inglaterra no doutorado de sanduíche, então essa quando aparece a maioria de outros países, porque eu estava lá, e depois com os clientes eu já tive que voltar para o Brasil, e aí eu já não, e assim, era mais difícil eu conseguir acessar os clientes, e muito do exterior, então por isso que aparecem mais do Brasil, porque eu já estava aqui. E aí eu já estava fazendo catar, porque no início eu não ia perguntar aos clientes, depois surgiu, não, mas deixa eu ouvir um pouquinho os clientes também. Então foi por isso que deu essa, digamos, bagunça de um monte de mais de um lado, depois de outro, foi uma questão geográfica minha também.
Eu acho que talvez, quando você já mandou para a revista, não sei, detalhar um pouco mais isso, para ficar mais robusto, mais forte. E também na questão dos quadros, temos que, eu acredito que isso foi um pouco, uma questão cosmética. Por exemplo, tá London, aí o outro parte tá Londres. E também na correria a gente vai escrever, e a visão da gente fica meio cega até depois. Aí realmente tem que dar uma apurada. Mais isso, mas tá muito interessante. E a temática é bem rica. Também me lembrou um pouco a questão da Shein, né, que a gente vê da Shein. E os consumidores falam também, atuam como spot, de certa forma, né, dando a opinião deles, trazendo que eles acham que ganham alguma coisa com isso, um desconto. Não é um trabalho, mas você acaba trazendo também sua opinião e ganha, né? Porque ninguém faz nada de graça das coisas. Só para completar, quando eu falo até no próprio vídeo ali, do santo grau da empresa, né? Porque o que me chama a atenção é que se a gente retira os spotters, é como se a empresa se disputasse, né? Eu acho que tem esse ponto, não sustenta, né? Porque os funcionários, eles não... Era uma empresa muito enxuta, porque funcionário mesmo pago, eles tinham, sei lá, 15, 20 pessoas. Então, tu sabe que 15, 20 pessoas não vão ser capazes de abraçar insights do mundo todo. Possível, né? Então, tu tira isso, tu perde esse fôlego, tu destrói. Assim, eu não sei como é que está agora, em 2022, a empresa. Eu acho que ela andou se reformulando também. Mas, enfim, só isso muito interessante. O insumo da empresa são os fotos. Que é o trabalho não pago, né? O trabalho não pago, que eu acho que é muito atual nos dias de hoje. Mas alguém gostaria de falar ou a gente pode partir para a discussão geral? Como eu não tive tempo de falar da professora Olga, então vou falar rapidinho sobre. Eu achei muito interessante essa questão da essa questão crítica, assim como sobre o eu só fiquei com questionamento com relação à parte da biometria. E assim, eu entendo que tem essa proposta, né, de realmente trazer essa visão mais descritiva dos dados, mas eu senti falta um pouquinho de trazer um pouco mais sobre a questão da agenda para pesquisas futuras. Porque a gente vê, tem uma frase, um período assim, um pouquinho mais curto, pode ser que também tenha a questão da limitação das páginas, mas eu senti falta, assim, talvez uma breve subseção para falar um pouquinho justamente sobre essa agenda. Mas, fora isso, eu achei muito interessante também essa parte do método, como não é tanto da minha área, né, a parte de CT, então um pouquinho mais do método, e eu achei muito interessante a questão para nós, leitores, a questão da reprodutividade, da gente poder realmente estar bem delineado, bem traçado. Então, de repente, quisesse fazer uma pesquisa parecida, poderia, porque está bem tranquilo ali. Mas é mais essa questão da agenda futura, Jonathan, as meninas querem responder ou querem que eu coloque? Gente, eu não sei vocês, mas está bem ruim o áudio, né? Da Bruna. Eu Tá não consegui baixo. entender. Ah, tá. Ela perguntou da agenda futura, Jonathan. Então, a ideia, Bruna, é que a gente consiga... Bruna, é que a gente consiga desenvolver aí estudos aí agora com um objeto específico, porque esse foi mais para apresentar um contexto geral dos estudos neocoloniais, né? A intenção agora dos meninos é escolher uma situação específica e, né, provavelmente essa do halal que eu estava comentando, mas outras também possibilidades a gente encontra para tentar investigar efetivamente se essa neocolonialidade ela está acontecendo ou se ela só está, a questão da colonização, ela só está mudando de lugar, porque essa é uma preocupação que nós identificamos também, né? Num primeiro momento, nós somos colonizados aí pelos portugueses, mas com o passar do tempo, parece que nós sofremos outros tipos de colonização, né? Nós somos colonizados, entre aspas, claro, né? Mas pelos norte-americanos, porque nós passamos a imitar muito, né, os modos de consumo dos norte-americanos. Então, e agora com essa questão, né, agora não, já estão há tempo aqui, mas essa questão das nossas empresas estarem exportando muitos produtos para os países muçulmanos, né, parece que a gente também está sendo colonizado novamente em determinadas regiões do país, só que por outras culturas que não a primeira aí, que foi a portuguesa, né, e que depois passou a ser
francesa, uma influência forte, depois norte-americana, e agora parece que a gente está tendo influência de outras culturas, aí, chinesa, né, muçulmana, e a ideia é tentar verificar, será que realmente a gente está passando por um processo de decolonização ou a gente está passando por um processo de uma nova colonização de hábitos de consumo, né, de outros países? Em relação às sugestões também, Bruno, realmente a gente precisa aprofundar, tinha comentado antes, né? E uma questão que ficou bem latente aqui nos nossos achados é que os trabalhos que nós encontramos, muitos deles são, em grande parte, teóricos, né? Então, como sugestões para pesquisas futuras, nós até colocamos nas nossas considerações finais lá, justamente trabalhar, né, utilizar metodologias como etnográficas, estudos de casos, né, entrevistas, metodologias que realmente consigam fazer a análise, né, que o campo precisa para avançar no entendimento sobre o comportamento de consumo, né? Além trabalhos disso, mais teóricos, empíricos, não só teóricos, né? não somente teóricos, exatamente. Tá? Outra questão também que nos chamou bastante atenção foi sobre a abordagem, né, a palavra-chave, né, que nós identificamos na CLHD foi o consumismo. Né? Então, três trabalhos sobre consumo midiático de música, 2 trabalhos sobre agroecologia e sustentabilidade, né? Outros 2 trabalhos sobre consumo de comida ou bebida, e trabalhos sobre consumo publicitário, né? Foram trabalhos que trouxeram contribuições aí no entendimento sobre essa relação do consumo e a decolonialidade, né? E a gente pensa que a decolonialidade pode ser uma alternativa aí, né, para contrapor, né, esse consumismo que a gente vive, né, na atualidade. Então, assim, outras sugestões também que a gente sugeriu no trabalho, né, inclusive, estudar outras formas de consumo, né, e a decolonialidade, como a moda, por exemplo, no qual foi identificado em um dos artigos que aborda esse tema, o consumo doméstico, decorativo, automobilístico, outras lacunas. Então, poucos estudos, inclusive, exploraram usos de bens e serviços que não possuem valor comercial, como é o caso da troca, né, do escambo, por exemplo, né, que, inclusive, são sugestões e que, evidentemente, a gente poderia abordar um pouquinho mais essas temáticas, né, desse trabalho, de fato. Tanto que você falando, eu vi na parte do texto, mas você falando assim, destrinchando mais, eu acredito que fica bem mais. Eu acredito que tem muito potencial mesmo. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Sobre a questão metodológica. Eu vi que vocês utilizaram o software Iramutec. Você consegue ouvir? Falar mais. A dúvida minha é referente a como vocês fizeram. Vocês pegaram o texto todo do artigo, colocaram, acho que é o UTF-8, né, a formatação, e jogaram no software todo o artigo completo para gerar aquela cadeia também. Boa pergunta. Boa pergunta. Nós, primeiramente, a gente buscou, né, na verdade, a gente reuniu os abstracts, tá, os resumos, né, tanto em português quanto em inglês desses trabalhos, e a partir dos resumos que nós reunimos dos artigos, primeiro a gente dividiu os textos, né, para realmente encontrar porque às vezes no próprio resumo pode carecer dessas informações em termos de metodologia, né, por exemplo, se utilizou a questão do consumo, evidentemente, no trabalho não, mas nós utilizamos o software Iramutec com base nos resumos e nos abstractos dos artigos para fazer essa classificação hierárquica, né, que é um software estatístico que reúne essa composição de palavras que mais tiveram representatividade dentro desses trabalhos que nós encontramos, identificamos na pesquisa, tá? Foi uma oportunidade muito nova. Gostaria de complementar. Tá, só para complementar, eu acho que foi. Desculpa, eu tive um delay. Pode falar. Eu já vi outros. Acho que a Bruna desligou o áudio dela.
Não, é que acho que está tendo um pouco de interferência, né? Eu acho que é o jogo. Pode falar, a gente está ouvindo, né? Não, só interessante você utilizar esse software. Geralmente as revisões integrativas que eu vi utilizaram no software. A análise é feita na raça mesmo, né, no Excel. Eu achei interessante a forma que vocês fizeram. O visual, assim, explicativo. Sim, de fato o software, ele muito interessante mesmo. O software, ele traz outros mecanismos de interpretação, né? Mas a gente tem um limite de página, então não dá para ficar explorando muito, né, as imagens, as figuras, mas é super dinâmico e foi uma oportunidade muito rica que nós tivemos, né? Nós aqui, as meninas, a gente se reuniu, a gente fez um curso online, tá? Tem vários tutoriais aí no YouTube que explicam essa plataforma, esse software estatístico. Então, foi assim, umas 8, 10 horas de curso, né, meninas? Que a gente teve para entender um pouquinho mais sobre a Amtec e realmente eu acho que foi a cereja do bolo, né, aqui em termos de metodologia, que nos ajudou aqui na interpretação, né, nos resultados. De fato, as palavras, os achados ali, as ligações, né, da estrutura da figura que faz ali em relação aos temas abordados, né, fazem realmente sentido, né, ajudou bastante a gente aqui na interpretação dos artigos que a gente reuniu, né? Então, acho que foi um grande achado. Foi uma experiência muito boa e compartilho e sugiro aqui para os colegas que estão na sessão, né, buscarem informações sobre o software Amtec. Tem bons professores, né, que, inclusive, se alguém tiver dúvida depois, pode mandar um e-mail, encaminha o link que a gente assistiu, que a gente fez esse curso, tá? Online, tutorial mesmo, assistindo no YouTube, no tempo que puder, né? E não foi, assim, tão complexo, tão difícil, assim, para avançar, né? Mas tem alguns passos, obviamente, mas foi muito legal, foi bem bacana aprender esse método. E ficou bem interessante, realmente, falando agora em relação a esses quadros que vocês colocaram, porque, assim, às vezes as bibliometrias ficam muito cheias de quadros que não explicam, então os quadros conversaram bem, de maneira bem fluida com as partes discursivas de vocês. Eu acho que é um ponto também muito interessante, não ficou cansativo, nem a leitura, nem a análise dos quadros. Então, parabéns. Mais alguém? Eu quero fazer um comentário, eu vou para frente para me mostrar, tá? Só para ficar mais claro. Não, eu ia comentar antes, assim, como eu disse, eu não sou do marketing, eu sou de EO, né? E aí a questão dos estudos neocoloniais, eles são fortes, né, na nossa área. E eu fiquei pensando, assim, claro, não sei se é mais uma sugestão ou talvez uma provocação no sentido, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Que é pensar também a subalternidade, né? Porque a gente fala, né, a questão do norte-sul, né? Então, trazer essa reflexão do consumo, né, da nossa influência que a gente recebe desses países, né, do norte, né, essa questão. Mas a gente também tem as subalternidades e a própria relação sul-sul, né? Eu acho que é muito também discutido, né, nos estudos. Então, como é que se dá também essas influências de consumo, pensando também, não sei como é que isso poderia ir para os escritores, mas eu digo, como é que se dá nesse sul global, né? Então, também é quanto vocês apresentavam, eu fiquei pensando sobre isso também, quanto que essas relações desse sul também podem trazer algum tipo de riqueza para o trabalho de vocês. É isso, mas obrigada. Obrigada aí pelas considerações, você tem toda a razão, é isso mesmo. Parece que o ser humano ele tem essa necessidade, né, de sempre escolher ali um ponto e utilizar aquilo como referência. E ao utilizar esse ponto, geralmente esse ponto ele está um pouco distante aí da nossa realidade, a gente fica, né, se subjulgando a essa referência que é eleita como a referência mais importante, a melhor. Mas você tem toda a razão, mesmo dentro do Brasil a gente encontra essas diferenças, como o nosso país é muito grande, mas a nossa principal ideia foi essa mesmo, né? De ver o quanto que a gente se subjuga em relação a outras culturas, né? Apesar da nossa cultura ser tão rica. Obrigada. Então, pessoal, nós temos 4 minutos ainda, então quem quiser falar de ainda. Mas, no mais, eu gostaria de parabenizar todos, né? São trabalhos realmente interessantes, com temáticas pertinentes, e trazem essa
né, principalmente na questão como nós, a Academia Brasileira, precisa também trazer essa discussão sempre. Né? Não ficar somente no que o exterior tem, então trazer essa questão da discussão da comunidade, que eu falado aqui. Então, realmente, eu acredito que a gente está nesse caminho, né? Avançar mais na identidade também, não tradição, mas realmente na identidade que nós, pesquisadores brasileiros, trazer o que a cultura da gente tem a propor. Que a gente acaba, às vezes, só replicando o que a academia lá fora tem trazido. Eu vou disponibilizar agora o link da sessão para vocês avaliarem. Ela vai mostrar. Vai ter assim da moça. É isso. Se quiser falar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho. Se não, muito obrigada a todos pela participação. Foi uma sessão excelente. Debate muito útil. Gente, obrigada aí pela moderação, Bruna, foi ótimo. Muito obrigada. Pelas perguntas todas aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Agradeço a colaboração de todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom semear para